Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 169 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou o Gabriel Curti, comando a nossa atração com as presenças de Felipe Leite e Gabriel Carvalho. Na produção, Pedro Prado segue no comando com a gente. Espero que vocês do outro lado estejam muito bem. Antes de tudo, aquela nossa saudação especial aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Padocast até o fim e depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. E aí você escolhe o tema de sua preferência: samba, futebol, política, história. Tem de tudo, não percam! A gente sabe que falar mal da FIA é algo que tem ficado batido, mas o GP do Japão, seu pré e pós, simplesmente não permitem que a gente fale de outra coisa. Max Verstappen merecia um programa sobre seu bicampeonato, seu futuro projetado e tudo mais, mas isso vai ter de ficar para outro dia, para outra hora. O que se viu em Suzuka foi o puro creme da desgraça, né? Desorganização na largada, confusão na chegada, um flerte real com a tragédia durante a corrida. Tudo isso enquanto a FIA insistentemente segue tirando o corpo fora nas diversas decisões erradas que ela toma. Ou seja, a FIA cria o problema, mas sempre arranja outro culpado. Foi assim que a entidade resolveu culpar Pierre Gasly por quase ter colidido com o trator na pista naquela chuva torrencial que caía durante a corrida. É assim que a FIA já indica que no máximo vai dar uma multinha para a Red Bull por ter estourado o teto orçamentário. A Fórmula 1 tem salvação? A FIA tem salvação? Qual buraco que a Fórmula 1 já se enfiou por causa disso? A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. E já vamos começar aqui acionando o Gabo para a gente falar da corrida em si. Gabo, bom dia para você. Já me responda. Foi o fim de semana mais grotesco da Fórmula 1 no geral em quanto tempo? Bom dia, Gabo, bom dia, Fê, bom dia, Prado na produção e todos os nossos padocasters. É complicado a gente fazer esse recorte de tempo, né? Porque sempre tem algum fim de semana que passa longe do ideal, né? Então tem, é claro, a gente não pode deixar de mencionar, né, casos mais antigos, né? Como o próprio San Marino em 94, como um domingo que não deveria ter acontecido. A gente tem os Estados Unidos em 2005 também, que é enfim, um conflito ali que foi minimamente bizarro. Recentemente a gente teve também, é claro, o GP da Bélgica de 2021, que acho que a falta de transparência foi algo que pesou muito numa situação que era incontornável, né? Mas acho que o grande, acho que do ano foi disparado o fim de semana mais complicado que a gente teve, né? Desde o sábado, de todas as decisões que foram tomadas, enfim, a FIA deu muito vacilo e, enfim, acho que a execução final, né, de ter essa punição no fim foi algo muito, enfim, difícil de descrever a tamanha sequência de bobagens que foram cometidas. Fê, bom dia para você também. A gente vai falar sobre os temas detalhadamente, mas a largada que era... Todo mundo sabia que seria atrasada e foi atrasada. Os pneus, mais uma vez, de chuva, mostrando sua inutilidade. O Verstappen campeão sem saber, sem entender por que tinha sido. E, é claro, o mais grave, que foi aquele trator na pista, entre muitas outras coisas. Por favor, foi tão grotesco quanto o quê, Fê? Olha, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabo, PP, e para todo mundo que nos ouve nos seus agregadores favoritos. Um prazer estar aqui de volta. Gá, foi tão grotesco quanto, sei lá. Eu ia traçar um paralelo aqui, mas fica até difícil tentar buscar no imaginário qualquer coisa que se assemelhe a isso. Respondendo a pergunta de maneira direta, foi um dos finais de semana mais grotescos da história da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Acho que o Gabo citou exemplos belíssimos, não belos por si só, mas belos porque ele resgatou San Marino 94, Estados Unidos 2005, Bélgica 2021. Eu acho que precisam estar no balaio também. Mas assim, do trator ao anticlímax, como você falou, Gá, na pergunta, passando pela absurda punição do Gasly, a confusão também quanto ao tempo total de evento, teve isso também, teve gente que estava na última volta, não sabia que estava na última volta da corrida. Eu acho que o GP do Japão foi uma bagunça organizacional e acho que é talvez o sintoma mais grave do que foi a FIA e do que foi a direção de prova da Fórmula 1 nesse ano de 2022. E assim,
conduzir a principal categoria de automobilismo do mundo, né, que o pessoal gosta de bater no peito e falar porque é verdade, não é uma tarefa fácil, e ninguém tá falando que é. Obviamente não é. Só que precisa ser melhor, cara. Precisa ser muito melhor do que isso. A Fórmula 1 tá num processo de constantemente querer, e às vezes eu tenho a impressão até de que quer a qualquer custo atrair novos fãs, atrair holofotes, etc, etc e tal. Mas para isso acontecer, não necessariamente a gente precisa passar pelo susto que a gente passou com o Gasly. Imensa, cara, foi muito perto do trator. Ele passou muito perto do trator. Ele estava realmente numa velocidade maior e não era por culpa dele, é porque a gente estava num período de safety car e naturalmente o último colocado quer se juntar ao pelotão. Ele vai mais rápido. É natural, não tinha bandeira vermelha. A culpa não era dele. Os pneus, que nem você falou, os faixa azul que não servem para absolutamente nada, confusão na interpretação das regras, foi tudo uma bagunça, H. E se a Fórmula 1 quer novos fãs a qualquer custo, o que aconteceu em Suzuka não pode acontecer nunca mais. Nunca mais. Pois é, a gente vai falar bastante sobre esse absurdo de Suzuka, a gente vai falar também do pré e do pós, porque isso envolveu o teto orçamentário, que a gente não sabia ainda se era realidade ou ficção, mas que revoltou os fãs, né? Fez os fãs virem se manifestar, como estamos vendo na habitação de Gabriel Carvalho nesse momento. O Gabo, a Evelyn Guimarães escreveu no Opinião GP que a Fórmula 1 tem a pior direção de prova de sua história. Eu realmente parei para refletir e eu tendo a concordar com ela, porque a gente já teve muito diretor de prova ruim, mas atualmente a gente tem 2 diretores de prova ruins e que são caras que foram importados de outros lugares. Por favor, descreva a direção de prova da Fórmula 1. Bom, quem está vendo por vídeo está vendo a grande participação animal que a gente está tendo aqui no programa. Eu estou sozinho com o nosso querido Patrício, ele vai incomodar aqui. Eu acho que traz um tom fofo para o programa, então vou mantê-lo aqui. Mas, assim, a questão da direção de prova, a gente tem que lembrar também que é o seguinte: a Fórmula 1 ela perdeu o diretor de prova delas por mais de 22 anos, que foi o Charlie Whiting, que era um cara que eu acho que, por mais que fosse um cara de uma postura muito mais diferente, né? Ele pegou uma era meio diferente da Fórmula 1, né? E não necessariamente as coisas da época do Charlie Whiting a gente necessariamente precisa ter saudade ou coisa parecida, mas acho que o principal é que a dificuldade de substituir o Charlie Whiting, porque na época do Michael Masi, ele entrou, ele mudou algumas posturas, mas é bom a gente lembrar que ele pegou talvez uma Fórmula 1 que estava cada vez mais adaptada ao Liberty Media. E aí a questão é justamente essa: o quanto que a direção de prova ela está agindo dependendo da própria Fórmula 1, né? Porque eu acho que quando na época do Charlie White não tinha toda essa necessidade de se preocupar em atrair fãs e outros sistemas ou coisas parecidas. Coisa já que a gente é bem diferente já nessa época, que primeiro com o Masi, né, dessa gestão de 2019 até o fim de 2021, e agora nessa fase dividida, né, que eles dividem o comando aí entre o Freitas e o Irish. Então eu acho que sim, vive a pior direção de prova, porque é justamente uma direção que a gente não sabe até que ponto ela está sendo maleável, né, na postura dela. A gente não sabe até que ponto eles estão tomando decisões baseadas no que eles acham ou no que eles acham que a Fórmula 1 deveria, na intenção da Fórmula 1 de ser, né? Então acho que esse é o que complica. Então acho que sim, vive talvez a sua pior direção de prova da história da Fórmula 1 no momento. Na sequência a gente vai falar um pouco desses dois, mas Fê, queria saber se você também acha que é a pior direção de prova da história da Fórmula 1, por esse combo todo de fatores apresentados. Eu tenho que começar a resposta com "No, Mikey, that is so not right". Brincadeiras à parte, memes, etc. Acho que a gente achava que não dava para piorar depois da saída do Michael Masi, e isso não é vilanizar o Michael Masi, porque, como o Gabo falou, ele entrou no contexto de substituição de um cara que estava lá há muito tempo, de que quando eu nasci ele já era diretor de prova da Fórmula 1, e enfim, com Liberty Media no negócio, essa popularização da Fórmula 1 e tudo mais. Então, realmente não é uma vilanização do Michael Masi. Só que assim, se não dava para piorar, deu para piorar. Quer pegar o Japão, por exemplo? Caso do trator, das duas uma, tá? Que isso é uma coisa que a gente também precisa falar. Ou a direção de prova autorizou que o trator entrasse na pista sem bandeira vermelha, então seria o erro crasso, estavam atrás de safety car, visibilidade baixa, tudo que a gente já falou e vai falar ainda. Ou eles fizeram isso, ou eles não sabiam que tinha um trator na pista. Em qualquer um desses cenários, que inevitavelmente aconteceu, ou uma coisa ou outra aconteceu, em qualquer um desses cenários está tudo errado. Está tudo errado. E assim, de novo, que nem eu falei, é um sintoma.
É um sintoma. Porque as críticas não vêm de hoje. Em julho, tinha piloto já falando que era uma direção de prova teimosa, que não era próxima dos pilotos. Já tinha um clima de irritação antes mesmo dessa segunda metade do campeonato desse ano, que para mim aí o negócio começa a degringolar para o pior, né? Então, assim, ou será que a gente já esqueceu o Vettel no GP da Áustria saindo antes do fim da reunião entre pilotos e direção de prova por conta de todo esse clima de frustração? Então, é um negócio que não vem de hoje. É desde o começo do ano. É desde o começo do ano que essa duplinha dinâmica está no comando da direção de prova da Fórmula 1. Então, sim, merecem ser categorizados como um dos piores, se não os piores, diretores de prova da história da Fórmula 1. O Gabo, para a gente entender, para o público de casa, né? Ter dois diretores de prova, no caso, o Eduardo Freitas e o Nils Willich, você enxerga isso como um erro? A gente ouve, por exemplo, bastante o Felipe Giafone falar isso nas transmissões da Band, ele que foi piloto, né? Ele e além de piloto, ele também é comissário no GP do Brasil, já foi comissário em outras provas também. Ele fala que ele enxerga como um erro ter dois diretores porque você não consegue criar muito uma conexão entre os pilotos e os diretores, e principalmente você como piloto não consegue saber muito bem a consistência que o diretor de prova vai ter na hora de punir. Então, ter dois diretores é um erro, e outra, eles terem vindo de outros lugares e não, por exemplo, terem sido assistentes de comissários na Fórmula 1, então DTM e WEC, isso é errado também? É um erro, e assim, a gente não pode falar que a gente não avisou que seria um erro, né? Acho que desde o começo, quando já foi avisado que seriam dois diretores de prova, a gente já falava, né? Pô, se a FIA já é inconsistente em algumas decisões, na época que era porque você tinha um diretor de prova que ele era universal, mas você tinha um rodízio de comissários, tinha toda a questão do comissário convidado e tudo mais, isso tudo trazia já uma inconstância no tipo de decisão. Imagina você trazer dois diretores de prova diferentes, dois caras que vão medir as coisas com réguas completamente diferentes. Então, desde o começo, a gente já alertava que tinha uma chance muito grande disso ser um grande equívoco por parte da FIA. E você importar eles de outras categorias também sempre pareceu um erro, até porque as categorias que eles vieram são muito distintas da Fórmula 1. Não é porque é corrida que é a mesma coisa. Então, por exemplo, o Eduardo Freitas ele vinha do Mundial de Endurance, que é uma categoria que ela exige um nível de atenção muito diferente, né? Pelo tamanho do grid, pelo tipo de pista que normalmente tem, né? A gente vê, por exemplo, o Mundial de Endurance não vai realizar uma prova em Mônaco, por exemplo, né? Eles tentam realizar sempre em autódromos um pouco maiores, né? Então vai ter Spa-Francorchamps, Le Mans e tudo mais. Você gerenciar uma prova desse naipe é diferente de você gerenciar uma prova do dinamismo, que é um GP de Fórmula 1. É a mesma coisa para o Nils Willich, né, trabalhando no DTM, que é uma categoria de turismo, uma categoria de regras completamente distintas da Fórmula 1, né, de posturas de pista completamente distintas. Então já não fazia sentido a escolha desde então. Né? Quem eu acho que deveria, quem sabe ser a diretora de prova, seria a Silvia Belot, que é diretora da Fórmula 2 e da Fórmula 3, que ela já... a Fórmula 2 e a Fórmula 3 é um estilo de corrida que ele se assemelha mais com o da Fórmula 1. Acho que nem se trouxesse, importasse um cara da Indy, por exemplo, daria necessariamente certo. Então, desde o começo já parecia um equívoco, tanto por isso, se um diretor de prova já trazia uma inconstância, imagina dois, e aí imagina dois caras de categorias que são completamente distintas e que se não parecem em nada com a Fórmula 1. Eu concordo integralmente com você, Gabo, mas quero ouvir o que o Fê tem a dizer sobre esses dois fatores, né? A dupla em si, e poderiam ser, sei lá, uma dupla de comissários fixos de Fórmula 1, enfim, mas a dupla em si e a dupla ter vindo do WEC e do DTM. Gá, eu não só concordo com o Gabo, com você também, que assim, eu não tenho nem nada a acrescentar. Acho que o gabarito foi dado quanto a essa segunda parte da pergunta. Eu vou me ater mais à primeira, porque eu concordo muito também com o que você falou ali no final. Poderiam ser dois comissários fixos da Fórmula 1. Eu acho que a natureza do revezamento não funciona. Porque assim, você reveza duas pessoas que evidentemente pensam diferentes em um mesmo cargo, que basicamente tudo que você tem é o seu julgamento, isso é um erro. E está na natureza do fato. Não é efetivo, você abre espaço para parâmetros mal definidos, falta de padrão, e isso tudo, de novo, falando simplesmente do fato deles revezarem. Poderia ser eu, poderia ser você e o Gabo, o que fosse. Isso ia acontecer inevitavelmente. Agora, eles em si também têm problemas.
o Niels Wittich é inflexível demais. E aí eu não tô nem tocando no tema de joias do Hamilton, da cueca que gerou aquele protesto do Vettel, porque eu entendo o lado de quem fala que isso é prezar pela segurança nos seus mínimos detalhes. Eu realmente compreendo o outro lado, apesar de achar que isso é uma questão que não deveria ser prioritária em meio ao mundo de problemas, o mar de problemas que a direção de prova tem. O Freitas, por outro lado, demora muito em situações simples, tem um apreço sobrenatural pelo safety car virtual. Vamos lembrar que ele era o diretor de prova em Mônaco, quando o carro do Mick Schumacher estava literalmente, uso correto do literalmente, partido em dois, e ele deu safety car virtual em Mônaco. O carro estava no meio da pista. Então, assim, é um erro gigantesco. É um erro gigantesco. Tanto os dois por si só, por terem vindo de categorias extremamente diferentes, quanto ao fato dos dois, que já são ruins, estarem revezando entre si. É um erro gigantesco e precisa ser corrigido para 2023. Antes da gente passar para o próximo tema, eu só queria corroborar com isso que o Fê falou, porque acho que Mônaco é um bom exemplo, porque na corrida em si, o carro do Mick Schumacher realmente estava em dois, ele deu o safety car virtual, e na classificação, o Tsunoda já estava entrando nos boxes e ele deu bandeira vermelha, porque o Tsunoda relou no muro. Então, assim, não me parece realmente que ele tem decisões muito sábias, mas além disso tudo que vocês falaram, né, para posicionar o nosso pessoal de casa, o Eduardo Freitas é o cara que estava no WEC esses anos todos e que adorava um full core Cielo, né? Assim, era meio que a marca da gestão dele. Então, quando eu lembro do anúncio, a gente avisou, olha, o que vai ter de safety car virtual essa temporada, se preparem, porque é o que a gente tem mais parecido com o full core Cielo. E sobre o Niels Wittich, aí eu acho que é mais grave ainda, porque o Niels era o diretor de prova do DTM em 2021. E o Gabo, o Fê, enfim, acompanharam o que aconteceu, o pessoal de casa que acompanhou também. A prova decisiva do DTM foi uma das coisas mais antidesportivas da história do esporte, né? E o diretor de prova era o Niels Wittich, que deixou tudo isso acontecer. O Kelvin Van der Linde bater no Liam Lawson deliberadamente, depois um escudo que fizeram em cima do Maximilian Götz, enfim, foi uma das coisas mais grotescas que eu já vi. E o cara foi premiado com o posto de diretor de prova da Fórmula 1. Até o Gerhard Berger, que o Berger é aquele mesmo, ex-piloto, e é o cara responsável pelo DTM, ele falou assim, olha, eu conheço bem as fraquezas do Niels Wittich. Então, todo mundo tentou avisar, e a Fórmula 1 achou que era uma boa ideia. Então a Fórmula 1 começa a colher os frutos dessa decisão que a gente já sabia que não era nem um pouco sábia. O Gabo, é até difícil a gente pegar todos os erros do fim de semana, até falamos disso no comentário inicial, né? Dava para fazer um 10 mais, talvez, de coisas absurdas do fim de semana no Japão. Mas para você, qual que é o top 3 de absurdos em ordem? Acho que o maior absurdo certamente foi a entrada de trator na pista sem que os pilotos, com os pilotos ainda na pista, né, em um período de bandeira vermelha, não dá para entender por que tamanha urgência, né, na retirada dos carros, sendo que a prova já estava interrompida e ela não foi interrompida necessariamente pelo acidente do Sainz, ela foi interrompida por causa das condições de pista, né, porque ao acidente a chuva começa a aumentar e eles sentem que não era um ambiente seguro para correr. Acho que esse é o principal erro. O segundo erro, que assim não é necessariamente um erro de regra, mas é um erro de bom senso, né? A questão de antecipar a largada da corrida, né? Até porque, enfim, a Fórmula 1 ela vive essa fase aí que ela é muito refém dos acordos comerciais, não poderia antecipar uma largada, sendo que o tempo inteiro já foi avisado, né? Que iria chover, ia chover bastante, e também que, enfim, por essa enfim, e a gente sabe, né, como está sendo a postura da Fórmula 1 na chuva recentemente, né, porque há essa desconfiança em relação aos pneus, né, que os pneus de chuva extrema eles acabam prejudicando a visibilidade e tudo mais, e ninguém parou para pensar em, quem sabe, antecipar, né, com essas desculpas, né, dos acordos comerciais, que é claro, a gente sabe que são difíceis de romper, mas tem coisas que você tem que fazer justamente já que pregam tanto pela questão do entretenimento, precisa também pensar, né, que talvez entretenimento é você ter uma corrida, né, não você ver lá os caras jogando Uno na garagem, coisa parecida. E em terceiro também eu vou ficar com a não punição ao Verstappen na classificação por ele ter bloqueado o Norris, que foi um troço que eu achei bem ridículo também. Ótimo top 3, ótimo top 3. Fê, quero ouvir o seu, hein?
Pô, depois desse top 3 do Gabo, eu tô pressionado. Mas assim, dava realmente um top 10, um 10 mais tranquilo. Mas eu vou direto e reto, Gá, e de trás para frente, que é para criar um suspense, tá? A minha ordem, então, em terceiro lugar, eu vou falar da ambiguidade da regra da pontuação em corridas incompletas, né? Que veio à tona em Suzuka da pior maneira possível. Assim, não tinha como. Parecia até roteiro de filme, assim. A pior situação possível para essa regra vir à tona foi o que aconteceu no Japão. E aí, de novo, não é um erro que aconteceu no fim de semana em si, mas a gente ficou sabendo no Japão. Em segundo, acho que é a decisão de ter punido o Gasly em 20 segundos, que esportivamente não fez muita diferença, porque ele terminou a prova em penúltimo. Mas o simbolismo do ato, em primeiro, é o trator na pista. Não tem muito como fugir disso, não. Bons top 3. Tô falando, isso daí daria um 10 mais tranquilamente nessa prova, viu? O Gabo, aproveitando então, eu vou fazer essa pergunta só para você, já que você citou no seu pódio. Eu coloquei no roteiro aqui também, porque até falei disso no Paddock GP, né? Você participou também. Aconteceu tanta coisa no domingo que parece que faz 3 anos que o Verstappen bloqueou o Norris na classificação. E assim, não é que ele bloqueou o Norris, né? Ele estava de lado. Ele quase permitiu que o Norris acertasse ele em T. E ele não foi punido. Não foi um erro grosseiro da direção de prova ali? Não, sim, também eu achei um erro meio, enfim, incompreensível, né? Porque a gente já viu caras, outros pilotos serem punidos por diversas questões. Essa questão de você bloquear, de você atrapalhar a volta, é um negócio que a gente vê até frequentemente. E o que o Verstappen fez foi um negócio muito absurdo, né? Porque estava naquela coisa de aquecer o pneu e tal. E eu não sei, né, também se o Verstappen não foi avisado pela Red Bull que não tinha, que tinha um Norris atrás, mas assim, foi uma situação de bastante perigo, né, até pela posição que o Verstappen colocou o carro, foi minimamente surreal, sabe, essa não punição é um negócio assim absurdamente ridículo, não sei se houve a preocupação da Fórmula 1 em não querer mudar o pole e tudo mais, mas assim, é claro que a gente reclama de punições tardias, punições pós-corrida ou coisa e tal, mas se foi errado, você tem que punir, né? Algumas situações a gente reclama da demora em alguns julgamentos, né? Para mim, esse é um julgamento bem óbvio, eles não deram nada. Eu concordo com você. Ô Fê, aí a gente chega ao fato, que também está no pódio do Gabo, de que a semana inteira se foi avisado que o GP do Japão aconteceria com chuva se ele acontecesse no horário marcado, né? E aí eu até vou reformular a minha frase. Não aconteceria com chuva, porque nenhuma corrida acontece com chuva na Fórmula 1. Então, a semana inteira se avisou que o GP do Japão não aconteceria se o horário fosse mantido, porque tinha a previsão de chuva. Por que a Fórmula 1 não antecipou a largada, né? O Gabo falou, os acordos comerciais parecem permear tudo na Fórmula 1 atualmente. É essa a visão que a gente tem mesmo? É essa. Eu, sem tirar nem pôr. A resposta da pergunta está na própria pergunta, cara. É justamente por estar completamente amarrada comercialmente, com TVs, com direitos de transmissão, e aí o pessoal que fica lá no paddock fazendo aquela cobertura 24 horas por dia, 7 dias por semana, que a Fórmula 1 não antecipou essa largada. E o curioso foi, o processo, é muito difícil quando você fala de meteorologia, quando você fala de serviço de tempo, sempre há uma imprecisão. E aí, às vezes, você se apega na imprecisão. Você até tweetou, Gal, eu acho um baita de um tweet. Na segunda-feira a gente já tá falando, tem 60% de chance de chuva. O pessoal tava assim, lixando a unha, assoviando. Aí chegou quarta-feira, 80%. Não, vamos se apegar nos 20%. Vai chover não. Sabe aquele tio seu que quer tanto fazer um passeio na praia que fala, não vai chover, vamos. E aí você passa assim, tá indo para Ilhabela, sei lá, Bertioga, e você vê um monte de nuvem, nublada, tudo preto. Fala, meu Deus do céu, vai chover. Não deu outra, chegou no domingo, choveu. E assim, a questão da chuva envolvia algo maior que foi uma preocupação que a gente não teve em Singapura, por exemplo, foi o mesmo cenário, caiu o mundo em Singapura, porque no Japão ia anoitecer rápido, 5h28, 5h27, horário local. Ia anoitecer rápido. Então, literalmente falando, a organização da Fórmula 1 precisava correr com o GP do Japão. Porque não só por conta da chuva, mas por conta do anoitecer. Se a corrida começa às 2 horas da tarde em Suzuka e você tem 3 horas totais de evento e anoitece 5h30, você tá no relógio, cara. Você não pode dar nada errado. E aí você vai num cenário em que dá tudo errado. E deu tudo errado.
E aí você joga nesse balaio de contexto todo, o que você muito bem já falou, Gá, e o Gabo também, que a Fórmula 1 atual não corre com chuva. Eu até ia falar, não corre com chuva pesada, mas é mentira. Não corre com chuva. Começou a gotejar, ninguém corre mais. O que significa que andar naquelas condições era impossível. Então tá aí. Não antecipou a largada, deu no que deu. E não antecipou a largada, respondendo a pergunta de maneira direta, porque não pode antecipar a largada, porque não consegue antecipar a largada, porque senão vem direito de transmissão, vem TV, tudo na jugular. É assim que tá tão amarrada comercialmente que você não tem flexibilidade nenhuma. Aí eu vi gente até, inclusive, no Twitter falando, não, mas o pessoal na arquibancada... Foi o que o Gabo falou, o que o pessoal na arquibancada quer ver é corrida. Se você vira pro cara falar, ó, você consegue chegar 2 horinhas antes para ver a corrida? Opa, domingão, pô. Chega o meio-dia, tranquilo. Não tem nada a ver com o pessoal da corrida, isso não tem a ver com o pessoal na arquibancada. É direito de transmissão, é TV e tá muito claro para mim isso. Não, sem dúvida, concordo plenamente com vocês. O Gabo, vamos pro próximo tema, né? Que tô falando, a gente tem muita coisa para discutir sobre essa corrida. Já fomos o quê? 26 minutos de programa. A gente não tá nem perto de falar de teto orçamentário ainda, né? Então a FIA deu muito trabalho nesse roteiro. A gente chega aqui ao nosso ponto mais crítico, aí acho que é senso comum, que foi o trator na pista, né? E aqui não tem muito para discutir, né? A questão é bem simples. Acho que o Alexander Wurz, que é o presidente da Associação dos Pilotos, ex-piloto também, pai de piloto atualmente, ele foi certeiro no tweet dele, né? Precisamos falar sobre tratores. Não pode tratores na pista, né? Essa é o que precisamos falar. E é isso, né, Gabi? Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, porque eu tenho a sensação, em algumas respostas a tweets nossos, em algumas respostas a tweets da Fórmula 1 e coisas do tipo, eu tenho a sensação de que algumas pessoas não entenderam ainda a gravidade disso. Queria que você explicasse. Bom, a questão de você ter um trator na pista, mesmo que os carros estejam em uma velocidade reduzida, é que há sempre a chance de um acidente, né? E especialmente quando a gente fala das condições do último domingo, eram condições que eram muito parecidas com as condições do acidente fatal do Júlio Bianchi em 2014, né? E para você que não lembra, que não acompanha, não lembra o que aconteceu, a situação foi o seguinte, muito parecido, inclusive, com esse domingo. Estava rolando um tufão no Japão, né? A Fórmula 1 tentou, inclusive, antecipar o horário da corrida para não conflitar com esse tufão. A Honda, né, toda a organização ali da corrida negou isso, né? Quis que começasse no horário marcado. A corrida, inclusive, teve uma bandeira vermelha logo cedo por causa de chuva, ficou paralisada, voltou. E aí rolou um acidente do Adrian Sutil, né? O piloto estava na Sauber na época, um acidente que claramente assim o carro dele aquaplana e vai direto para a barreira de pneus. E primeiramente não há a entrada do safety car, né? Se eu não me engano, até chamam safety car, mas os comissários, né, os fiscais ali de pista, eles não sinalizam isso, eles estão apenas com bandeira amarela, como se fosse uma bandeira amarela local, né? E um trator ele entra, né? Um guindaste entra dentro da pista, e aí em seguida o Júlio Bianchi, né, que era o piloto do Marussia, ele perde também é aquaplano e ele vai direto no trator, ele acaba batendo de frente, um acidente que só tem imagens, inclusive, de arquibancada, né, não tem imagens de transmissão, elas nunca foram exibidas, ele ficou em coma aí por 9 meses, né, com lesões cerebrais graves, e acabou falecendo. E é curioso porque, assim, essa questão de trator na Fórmula 1, eu lembro até de alguns outros acidentes. Eu lembro de um acidente do Schumacher em Interlagos em 2003, que também é surreal, porque o Schumacher aquaplana, o carro roda e bate numa mureta perto do trator que estava recolhendo, se não me engano, o carro do Montoya ou do Pisonia. E tem também uma ocasião no famigerado GP da Europa de 2007, que tem uma chuva absurda, né, logo na largada, né, a famigerada corrida do Marcos Winkelhock, em que vários carros acabam aquaplanando na curva 1, param na caixa de brita, um trator também está resgatando, e se eu não me engano, o Vitor Antônio Liuz, ele roda, ele bate com a roda assim, né, no trator, né, só que a brita consegue segurar. Então, enfim, o trator é um veículo pesado, e um veículo que se você colidir contra ele, mesmo que você tenha o halo e tudo mais, a chance de você ter, ou de você falecer, ou de você ter uma lesão gravíssima, uma lesão cerebral, é muito grande. Né? A gente até pode lembrar de um outro caso, que é num caso de pista seca, mas o caso da Maria de Villota, que era uma pilota espanhola, pilota de testes, ela sofreu um acidente, era um teste de linha reta, né, mas ela bateu com um caminhão, sabe? Carro de Fórmula 1, e ela não estava numa velocidade muito alta. Então, até carros
Então, enfim, veículos pesados eles não podem estar em pista enquanto há resgate de qualquer coisa. As pistas elas têm que serem adaptadas, né, para que o trator possa fazer, o trator guindaste possa fazer esse trabalho estando numa posição segura, provavelmente do lado de fora, ou então a corrida tem que ser neutralizada, né, com, quem sabe, uma bandeira vermelha, ou um safety car, ou então a própria Fórmula 1 determinar, né, a direção de prova determinar um delta do quantos pilotos podem passar. E, então, enfim, e a Fórmula 1 oferta muito com o desastre justamente porque uma situação muito semelhante já aconteceu e resultou na pior coisa que pode acontecer para a Fórmula 1, que é um piloto falecer, que era algo que não acontecia desde 1994, né, que foi o que aconteceu com o Bianchi. Então, enfim, não pode ter nenhum veículo pesado em pista enquanto carros de Fórmula 1 estão circulando em alta velocidade, porque por mais que seja uma velocidade de corrida mais neutralizada, você está andando a 150 por hora, ainda é muito rápido, né? Tipo, bate a 150 na rodovia para você ver o que acontece com você. Aí você imagina você estar num carro que você não tem proteção, né? Que é um carro de um monoposto, né? Um open wheel que a gente chama, entendeu? Então esse tipo de coisa não pode acontecer. E eu repito o que eu falei no paddock, o Gasly estava errado pela velocidade que ele estava por um período de uma prova neutralizada por bandeira amarela. Ele estava errado. Não tira não tira o tão errado que a FIA estava também, que estava muito mais ainda, porque independente do Gasly estar rápido ou não deveria ter trator na pista no momento. Pois é, o Fê, essa questão do Gasly, justamente, né? Ao botarem esse trator na pista, ao culparem o Gasly, como o Gabo falou, a gente pode discutir se o Gasly realmente estava rápido, ele disse que estava mesmo, né? Ele assumiu que ele estava rápido para tentar alcançar o pelotão. Mas a FIA jogar a culpa no cara e tirar o corpo fora mostra que ela não aprendeu nada com a morte do Bianchi, né? Porque no caso do Bianchi também a FIA culpa o piloto pela própria morte, num caso também em Suzuka, com chuva, com visibilidade péssima, em que ele acaba aquaplanando e batendo no trator, sem halo na época. Isso mostra uma FIA e uma Fórmula 1 que não vão assumir nenhum tipo de responsabilidade e mais, que estão se lixando para a vida de seus pilotos? Eu acho que sim, Gá. De novo, o Gabo já falou muito bem. A questão do trator na pista, eu gosto de lembrar que, claro, como você citou na pergunta, o Bianchi, tudo ganhou uma proporção porque estava chovendo, as condições eram assustadoramente parecidas com o que aconteceu 8 anos atrás. Inclusive o que o Gabo falou da Maria de Vilhota, hoje completa, o dia que a gente está gravando, completa 9 anos da morte dela. E assim, só que a presença de trator na pista esse ano não foi a primeira vez que aconteceu no Japão. Não foi a primeira vez. E isso para mim é o que deixa tudo mais absurdo. Em Singapura, quando o Tsunoda bate, também, condição de chuva, bateu sozinho. Tem safety car na pista? Tem um trator na pista de rua de Singapura. Na Itália, o GP da Itália desse ano em Monza, o motor do Ricciardo apaga já para o final da corrida, que foi inclusive o safety car que deu toda a polêmica da prova ter encerrado sobre safety car. O motor dele para, tem um trator na pista. Qual que era a diferença? No caso do Ricciardo, que era um dia de sol, pista seca, em Monza, tudo bem. Só que aí eu acho que eu tendo a concordar com o que o Russell falou, e o Russell acaba sendo uma voz importante, a gente não pode descreditar isso, porque ele é hoje diretor da Associação de Pilotos da Fórmula 1. E ele fala algo muito parecido com o que o Alexander Wurz falou. É simples, trator na pista não pode. Ah, preciso, então dá bandeira vermelha antes. Você dá bandeira vermelha antes, tira todo mundo da pista e coloca o trator. Isso seria uma atitude, Gá, de uma Fórmula 1, de uma FIA que mostra que aprendeu com o que aconteceu com o Bianchi e que mostra que vai proteger a vida dos seus comandados, dos seus pilotos. Isso sim seria a atitude correta. Acho que o que o Gabo falou, de novo, é bem verdade, porque o Gasly estava realmente mais rápido. Eu ainda relativizo porque, de novo, tinha um safety car e ele vai mais rápido, a prova estava neutralizada, mas ele vai para alcançar o pelotão. Ainda assim, o problema central é a presença do trator na pista. E o que me assustou, não foi nem só o trator, foi a rapidez com que a FIA tirou o corpo fora da questão e jogou toda a responsabilidade no Gasly. A velocidade que isso aconteceu foi assustadora. Me lembra quando a gente, sei lá, é molequinho, e aí você faz uma M gigantesca, cometeu um erro, sei lá, bateu no amiguinho. E aí, quando alguém vem te cobrar, você sabe que você está errado, mas você fala qualquer outra coisa que é para ver se o discurso cola, se o discurso pega.
eu tive essa sensação que aconteceu com a FIA e o Gasly no último domingo. E, cara, de novo, foi assustador. Foi assustador. Que imediatamente você fala, ó, a gente está investigando o Gasly, a gente está investigando o incidente com o trator. Aí todo mundo fala, mas eles estão investigando o que exatamente? Gasly punido 20 segundos por acelerar demais? Ah, e detalhe, a FIA é boazinha, porque eles colocaram o fator atenuante que, olha, a gente reconhece que o piloto ficou chocado com a presença do trator na pista. Como se o problema fosse o Gasly. Como se o problema fosse, ó, da próxima vez você não fica tão em choque, meu querido. Que aí tudo fica tranquilo, tudo fica de boa. Então, assim, de novo, o problema central é a presença do trator da pista, o Gasly está errado, mas mostrou que a FIA não está nem aí para o que acontece na pista, que ela vai se isentar de responsabilidade na primeira oportunidade que aparecer. Se não é isso, então eles precisam rever todos os protocolos realmente, porque a impressão que dá é completamente essa. Você não tem como falar que não foi isso que aconteceu em Suzuka. Sim, pois é. O Gabo, um tema um pouco mais ameno, obviamente, do que trator na pista. Acho que qualquer um seria mais ameno do que isso. Mas vamos lá. Vai a hora da relargada, depois daquela paralisação imensa, né? 2 horas sem corrida, coisa e tal. Dá 2 voltas, o intermediário já se mostra a melhor opção para aquele tipo de pista. Os pneus de chuva morreram, né? Sim, se eu não me engano, esse é o primeiro ano também dos pneus de novas polegadas, né? Que eles mudaram as polegadas dos pneus. Mas, enfim, morreram, né? Eles concluíram que é um pneu que ele prejudica muito a visibilidade e é realmente surreal, né? A gente viu na relargada também, quando o Leclerc tem aquela relargada já com safety car, né? Para o início da sprint race, e surreal, que realmente ele prejudica muito a visibilidade, mas é bizarro como ninguém pensou em testar isso anteriormente, né? Porque eu acho que assim, a Pirelli até fez alguns testes com pista molhada, se eu não me engano, no começo do ano e tudo mais, mas como que ninguém prestou atenção nisso? Como que isso não virou motivo de debate até agora? Porque, assim, uma coisa é você realmente não querer correr em Singapura, não querer correr em Mônaco, porque, pô, são pistas de rua, então são pistas onde o fator segurança ele é muito mais preocupante do que no circuito permanente, né? Mas, enfim, não pode você fracassar num pneu de chuva, entendeu? Porque ainda mais a gente vive uma situação, né? Não sei se isso é algum efeito de aquecimento global, de alguma coisa, que a gente tem visto mais corridas com chuva nos últimos anos, né? Do que a gente já ficou um tempão sem ver e tudo mais. Hoje em dia a gente tem mais corridas em condições mistas e tudo mais, então era algo que a Pirelli tinha que trabalhar direito e tinha que testar direito. Pô, assim, fizeram toda a questão da mudança de mudar as polegadas dos pneus e tal. Como que no primeiro ano você já faz uma bobagem dessas, né? Você já não consegue acertar. Não acho que é motivo para tirar a Pirelli, né? A galera tá falando, não, volta a Bridgestone. Tipo, o Bridgestone acho que não se envolve com esporte motor há muito tempo, inclusive. Mas, enfim, é algo que a Pirelli tem que repensar, porque não pode, cara. A Fórmula 1 não pode virar a NASCAR, que não corre em chuva, né? Até porque, pô, até a Indy com a Firestone, que, enfim, não é necessariamente a grande. Ninguém reconhece a Firestone como uma grande fabricante de pneus da história. A Firestone tem bons pneus de chuva, entendeu? O GP de Indianápolis no misto esse ano foi uma corrida divertidíssima e foi na chuva, entendeu? Então, isso é um problema que a Pirelli precisa resolver com urgência. Ô Fê, vou te deixar livre agora para falar de um tema incrível, né? Que foi a coroação, que não foi uma coroação propriamente dita, de Max Verstappen, bicampeão do mundo, né? Um campeão que não sabia que tinha sido campeão. Depois que soube, não acreditou. E depois que não acreditou, ele desconfiou de novo. Né? O Verstappen estava claramente constrangido de sentar naquela poltrona do campeão do mundo, porque na cabeça dele ele não tinha sido campeão. Explica pra gente o que aconteceu naquele momento, por que os chefes e os pilotos não sabiam do regulamento, e tá tudo bem ser assim? A cena, assim, a cena é engraçada, tá? Mas eu vou usar no termo a lá Everaldo Marques. A cena é ridícula. A cena é ridícula. Porque ele tá na sala do pré-pódio, aí vem o queridíssimo da FIA, o Harry Joe da FIA, sei lá, nem sei o nome dele, aparece lá, você é campeão mundial. Verstappen, não. Sou? Por favor. Aí abre a sala, tem aquele trono ridículo,
Cara, o que era aquilo? Era um trono que parecia. O Verstappen parecia o Papai Noel sentado naquele trono. Campeão mundial. O que era aquilo? Já seria constrangedor se ele de fato todo mundo soubesse que ele era campeão. Ganhou um tempero adicional, porque nem ele sabia o que ele estava fazendo ali. O Pérez, tem uma cena até subestimada. Quando eles chegam na sala do pré-pódio, o Pérez vira e fala: Você é campeão? Tipo, ele fala baixinho: Você é campeão? O Verstappen fala: Não. Cara, é absurdo, absurdo. Mas vamos lá. Como eu falei no comentário inicial, foi uma confusão na interpretação das regras e essa confusão foi causada pela própria Fórmula 1 e pela própria FIA. O porquê? Porque presumia-se que pela corrida sem Suzuka, e aí você pediu para explicar rapidinho, presumia-se que pela corrida em Suzuka foi reduzida por conta da chuva, todo mundo sabe, que os pontos aí iam ser distribuídos de acordo com a porcentagem total da prova. Por que todo mundo pensou isso? Ninguém tirou isso da cabeça, ninguém tirou isso do nada. Porque a própria FIA altera o regulamento depois do que aconteceu em Spa 2021. Então, isso era o que a gente sabia. Beleza, o GP do Japão teve 52% da prova completada, então vão ser 19 pontos para o primeiro colocado, 14 para o segundo, enfim, e assim vamos. Porque isso já estava pré-estabelecido. Só que nem quando tenta corrigir uma imprecisão das regras, a FIA acerta. É impressionante, nem quando eles tentam acertar, eles acertam, cara. Porque eles vão explicar depois da prova. Começa com os gráficos e ninguém entendendo. Quando eu digo ninguém, é virtualmente ninguém entendendo. Mas por que tá mostrando o Verstappen com mais 25 pontos? Não tá fazendo 25 pontos, tá fazendo 19. Ninguém tava entendendo. Acaba a corrida, eles vão explicar depois que os pontos são integrais, pelo simples fato do Verstappen ter visto a bandeira quadriculada. Ok. Só que tem uma brecha que também é ridícula nessa interpretação toda. Tem um buraco enorme nessa escrita da regra. Vamos imaginar a seguinte situação: os pilotos correram quando estava faltando 40 minutos para o timer acabar lá, porque também tem isso agora de 3 horas totais de evento, começou o evento, foi suspenso, você tem 3 horas para resolver a bagaça. Com 40 minutos a chuva deu uma esfriada, beleza, vamos correr. Imagina se a chuva dá só uma pausa, faltando 20 minutos, 15 minutos para a corrida acabar. E aí os pilotos correm por 15 minutos, e aí só pelo fato do Verstappen ter visto a quadriculada, ele ganha 25 pontos, porque ele correu 15 minutos na liderança. Cara, é bizarro, é bizarro. E, de novo, o problema está na intenção pretendida com a interpretação das regras. E isso não sou eu, Felipe Leite, um Harris mortal que está falando. São os chefes de Fórmula 1. Christian Horner, Mattia Binotto, Andrea Sainz, todo mundo saiu em entrevista falando que ninguém tinha entendido o que tinha acontecido. E aí, é muito simbólico que o Horner, nosso grandíssimo Horner, chefe da Red Bull, chefe do piloto que acabou de ser campeão mundial, falou: a regra está escrita errada. Não é que a regra está errada, mas a regra está escrita errada, porque ninguém interpretou ela dessa maneira. E aí, beleza, o Binotto concordou, tal, mas para mim a fala que perdura assim é a do chefe da McLaren, o Andrea Seidel, que eu até peguei a aspa completa, Gá, estou olhando para ela nesse momento, porque eu não queria, ao contrário da FIA, eu não queria cometer nenhuma imprecisão. Que ele falou assim, e abro aspas: no fim, como os pontos foram atribuídos hoje, não representam a maneira com a qual todos nós tínhamos a situação em mente. Não era essa a intenção da FIA, não era essa a intenção dos times. Parece que todos nós ignoramos essa brecha. Legal, e todo mundo descobriu quando o Verstappen foi campeão mundial. Cara, é surreal isso, é surreal. Tudo muito confuso, e essa confusão, esse amadorismo, essa ambiguidade na interpretação da regra faz a Fórmula 1 sair pequena. A situação foi ridícula, foi engraçada, beleza. Mas é de uma... Cara, é de uma atrocidade sem tamanho. Sem tamanho. Impressionante como ninguém esclareceu isso antes. E, de novo, como o Gabo falou, também acho, sei lá, deve ser um efeito do aquecimento global. Agora tá tendo chuva direto. Chuva no Japão, chuva em Singapura, chuva não sei aonde. Tá tendo mais corrida em chuva, com chuva. Obviamente, quando você tem corrida com chuva, a chance da corrida ser incompleta é muito maior. Como que ninguém esclareceu isso antes? Uma regra que está escrita desde o começo de 2022. Inacreditável, Gabo. Ô, Gabo, eu vou levantar um outro ponto aqui, aproveitando até essa aspa do André Saido que o Feco trouxe à baila, porque uma coisa que me veio na cabeça agora é... entendendo essa brecha, Gabo, será que a gente não pode começar a ver daqui para frente, em situações, por exemplo, de reta final de campeonato equilibrado, uma disputa apertada entre McLaren e Alpine, por exemplo, será que, por exemplo, a McLaren, se ela soubesse dessa regra, que daria pontos integrais, será que ela não teria batido o pé para não correr, por exemplo, sabendo que os pontos seriam integrais e a Alpine dispararia no campeonato? Isso, no final das contas, Gabo, se você correr 3 voltas e tiver bandeira quadriculada, vale 25. Se você correr 74% e terminar em bandeira vermelha, vale menos pontos do que os 25.
você pode ter artimanhas para fraudar condições de corrida, não? Sim, sim. Antes do meu comentário, eu só queria reiterar que quando apareceu o trono do Verstappen ali, eu achei que ele ia tomar o lugar da Penélope Nova e apresentar o ponto P na MTV Brasil. Mas de qualquer forma, assim, é inacreditável como tinha um regulamento, né, o de 2021, né, teve aquele GP da Bélgica, toda aquela pataquada, né, de você dar metade dos pontos para uma corrida que sequer aconteceu. Você basicamente deu os pontos para a classificação daquela corrida. E isso foi um negócio que teve implicações, eventualmente, na classificação final do campeonato. Então, por exemplo, a gente viu uma Williams, por exemplo, terminar em 8º no Mundial de Construtores, à frente, por exemplo, da Alfa Romeo. E aí, na questão de distribuição de premiação, a Williams recebe mais que a Alfa Romeo por causa de uma pataquada dessas. Então, e aí, ao mesmo tempo, era um negócio que ninguém se atentou, né, até a ler certinho as regras, porque parecia um negócio muito óbvio para todo mundo. Né, eu até vi gente falando, não, porque regras são regras, a culpa são dos chefes que não leram direito. Tá, mas assim, a regra é regra, mas é uma regra horrível. Assim, não é possível que você cria uma regra, você desenvolve uma regra para resolver um problema do ano passado e o problema do ano passado permanece. Porque se essa corrida tivesse a mesma duração do GP da Bélgica de 2021, ia ser pior porque eles iam distribuir os pontos completos. Então, assim, não é possível que isso não vai entrar em pauta. É que, claro, agora com o campeonato interrompido, né? Não, o campeonato em andamento, não vai dar para você mudar o regulamento esportivo. Mas para o ano que vem, é inacreditável, eu duvido que os times não vão bater o pé a respeito disso. E da McLaren de tentar não correr, bater o pé, eu acho que ia ser azar também deles, sabe? Ia ser a Fórmula 1 falar, beleza, não corre aí vocês, a gente corre com os outros 18 carros aqui, entendeu? Por mais que tivesse essa questão esportiva, eu não sei se uma ação individual ia resultar em alguma coisa. Teria de ser uma ação coletiva, né, para entender como funciona isso. Mas é mais um episódio esdrúxulo, de um dos muitos, né, da FIA, de você basicamente acabar com o anticlímax do seu campeonato mundial. Assim, acho que sem ser os campeonatos decididos por eu nem digo de batida, né, porque os campeonatos decididos por batidas, eles foram de uma certa forma marcantes, né, eles marcam alguma coisa. Mas você já pensou que daqui 10 anos a gente vai pensar que o Verstappen foi bicampeão mundial numa corrida que ele não sabia que ele foi bicampeão mundial, basicamente. O Fê, falando em FIA esdrúxula, vamos lá. Começa a semana seguinte, né, no caso a atual que estamos, e a Red Bull estoura o teto de gastos do ano passado. Vou colocar 3 pontos para você discorrer sobre o assunto. Primeiro, a FIA não demorou de leve para soltar esse relatório, e aí eu falo em 10 meses e 11 dias. Segundo, ela não deveria saber a punição que vai dar para a Red Bull e para a Aston Martin, né, pelos escândalos de orçamento secreto e rachadinha que as equipes cometeram antes de divulgar que elas furaram o teto. Terceiro, teto orçamentário é um mito ou é uma realidade? Fato ou fake? Não, Gabo, vamos lá. Respondendo de maneira sucinta, primeiro ponto, sim, demorou. Segundo ponto, deveria saber a punição? Sim. Teto orçamentário é mito ou realidade? Aparentemente é mito. Vamos discorrer, vamos falar sobre. Cara, quando você vê, assim, a FIA dá uns tiros no próprio pé que são inexplicáveis. Se você não fala a data que você vai... Primeiro que já estava muito atrasado, né? O sintoma do atraso é quando eles, nesse relatório que eles divulgaram essa segunda-feira, dia 10 de outubro, eles falam, Williams e Aston Martin cometeram falhas processuais, não foram falhas do teto, cumprindo com o teto, foram falhas processuais. A Williams já resolveu, já pagou uma multa de 25 mil euros. A Williams pagou essa multa em março. 7 meses atrás a situação da Williams está resolvida. Mas saiu no relatório agora. Agora saiu no relatório. O que mostra? Mostra a rapidez da FIA, né? A agilidade de processos. Vamos ver agora o caso da Aston Martin, vamos ver o caso da Red Bull. Beleza. O porquê que eu falei de tiro no próprio pé? Porque quando você vira e fala assim, vou anunciar tudo quarta-feira, que era quarta-feira passada, todo mundo fica, quarta-feira temos decisão. Todo mundo pegou a pipoquinha. Eu, Felipe Leite, estava um tanto quanto feliz, que eu falei, caraca, meu dia de folga, esse pepino não vai cair na minha mão. Beleza. Chega na quarta-feira, a FIA vira e fala, então, o anúncio é que o anúncio vai sair segunda-feira. Tá de sacanagem. Você tira toda a credibilidade que você minimamente tinha ali. Porque aí abre espaço porque o Binotto falou durante as coletivas do GP do Japão. Falou assim, se eles adiaram, então é porque tem brecha.
Porque se não tivesse brecha, ninguém ia adiar. Então, se está tudo certo, então anuncia logo na quarta-feira que está tudo certo. Então, é um erro. A FIA fala em erro processual da Aston Martin e da Williams, e a própria FIA tem erros processuais na hora de comunicar o que as equipes fizeram de errado. É paradoxo até, é bizarro. E aí, tudo bem, vem o resultado nessa segunda-feira, depois de muita demora, a Red Bull, de fato, infringiu o teto de gastos. E a Aston Martin tem essa tal falha processual. E ninguém avisa a punição. A gente está estudando a punição. Ou seja, vai ter um novo comunicado sobre isso daqui sei lá quanto tempo. É o comunicado parte 3, o inimigo agora é outro. Porque não é possível, não é possível. Como que você não estabelece... E aí, Gá, falando de maneira mais séria agora, queria que você permeou na sua pergunta. Como que você já não estabelece previamente uma punição? Falar, ó, se você fizer isso, você é punido nisso. Se você fizer isso, você é punido nisso. Mesmo quando eles determinam as coisas, eles abrem uma gama de opções. Porque, por exemplo, até o Gabo muito bem escreveu na nota que a gente soltou no Grande Prêmio, basicamente o que dá para dizer é que o Verstappen não vai perder o título de 2021, porque a FIA prevê que uma quebra mínima do teto de gastos vai imputar necessariamente numa punição mínima esportiva ou multa. Aí beleza, a multa pode ser o tanto que for. Mas esportivamente falando, é uma punição menor, já que a quebra foi menor. Então, você não sabe o que vai acontecer com a Red Bull, ao certo, ninguém sabe. Você não sabe o que vai acontecer com a Aston Martin, apesar de todo mundo presumir que vai ser uma multa. Então, ridículo. Sim, deveria saber. Terceiro, para resumir, é mito ou realidade? Aí eu tenho que, assim, fora das desculpas, né, do porquê a Red Bull infringiu o teto orçamentário, que são ótimas, eu tenho que levantar o ponto que o Toto Wolff falou, o Mattia Binotto falou, não que eles sejam pessoas a se referenciar nesse momento, mas eu acho que a fala em si é correta. Quando você fala que uma quebra mínima do teto de gastos é uma quebra de até 5%, e aí o teto vale 145 milhões, você pode gastar 145 milhões. 5% de 145 milhões são 7 milhões e meio. É muito dinheiro para isso ser uma quebra mínima de teto de gastos. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Não tem como 7 milhões e meio de euros, reais, o que for, configurar uma quebra mínima de teto de gastos, de teto orçamentário. Porque aí você vai criar de novo uma brecha. A Red Bull passou 2 milhões aí, que é o que estão falando, né? Passou 2 milhões de euros. Beleza. Qual que vai ser a punição? Vamos perder, vai ter uma multinha aí e vai perder uns pontinhos no campeonato. Qual que é o incentivo para eu, chefe de equipe, na próxima temporada, eu também não quebrar o teto de gastos, então? Então, beleza, os caras passaram 2 milhões, não aconteceu quase nada, deu pizza, então eu vou quebrar 2 milhões também. Aí o teto de gastos para de ser 145 milhões, passa a ser de 147, 150, o que for. E aí, o fundamento da tua regra para nivelar todo o grid já caiu por terra. Então, parabéns, FIA. De novo, também parece assim, eu acho que quando... Qual que era aquele meme que a gente até soltou? Quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada. Parece que é isso mesmo, porque assim, a FIA já faz um trabalho porco, já faz um trabalho ruim, mas parece que está tudo acontecendo esse ano para justamente cutucar as feridas e mostrar, tá engrandecendo tudo. Se a Red Bull não fura esse teto de gastos no ano passado, ia passar batido de novo. Ninguém ia estar falando disso. Mas é impressionante como a FIA é incompetente nos seus próprios processos. E agora a gente fica no aguardo. Vai ter uma punição exemplar? A punição precisa ser exemplar. Se não ter o regulamento que você fez, se não toda essa era técnica que a gente tem a partir de 2022, cai por terra, esquece, amigo. Não vai nivelar o grid nunca. Porque sempre vai ter gente que vai furar o teto de gastos e vai receber punição mínima por isso. O Gabo, eu queria te ouvir a respeito da credibilidade da categoria na parte esportiva, pelos acontecimentos que vem desde o ano passado, com decisões de prova e tal, mas principalmente nessa temporada em si, essa questão do teto de gastos, e também essa questão da quebra mínima do teto, que o Fê falou, isso me lembra muito aquela corrente do futebol que defende que o impedimento por pouco não pode ser impedimento. E eu fico sempre pensando, né? Vai estabelecer que 5 centímetros não é impedimento. Aí depois, quando for um impedimento de 6 centímetros, vão falar que 10 centímetros não é impedimento. E aí quando for um impedimento de 11, até acabarem com a regra. Porque é isso que você faz quando você começa a falar que coisas mínimas não são, né? Não, sim, sobre credibilidade é um negócio que tem balançado bastante, né? Até porque é até uma discussão que ela nos últimos anos ela tem sido muito recorrente a respeito do boxe e do MMA, porque são esportes que eles são muito marginalizados
né? E então eles sempre vivem um conflito entre você trazer a questão do entretenimento e de você trazer a questão esportiva, de você tentar equilibrar. Então, por exemplo, no boxe a galera odeia, né? Parte dos grandes fãs de boxe, eles odeiam os irmãos Paul, porque eles atraem muito mais mídia do que qualquer boxeador esportivo de elite, né? E parece que a Fórmula 1 ela está começando a viver esse emblema de trazer elementos numa espécie de vale tudo, né, de que tudo pode valer, e aí acaba não equilibrando com isso esportivamente. E aí a questão do teto orçamentário é uma dessas, entendeu? Tipo, demorou muito para entrar o teto orçamentário na Fórmula 1, existe esse papo há anos, e assim, o que mais irrita é a questão da falta de transparência a respeito de tudo isso. Porque assim, que a Red Bull passou e tal, beleza, uma hora alguém ia passar. Assim, não foi a Red Bull, mas poderia ter sido qualquer outro, uma hora alguém ia passar. A questão é a falta de clareza a respeito de punição e exemplificar o que é esse limite salarial. Esse limite salarial, esse limite orçamentário. Porque, por exemplo, se a gente pensar na NFL, a NFL é uma liga que ela tem um teto salarial, né, não um teto orçamentário, né, os times eles podem investir o quanto que eles quiserem no seu centro de treinamento, seu estádio, isso aí faz tudo, mas quanto a salário existe um limite salarial. E aí a gente chama de uma liga de hard cap, que, ou seja, não, você não pode passar esse teto salarial. Né? Por isso que você rearranja os seus contratos. Os contratos eles não são 100% garantidos, né? Apenas alguns jogadores eles têm contratos que, caso eles sejam dispensados, eles vão receber toda aquela grana, né? Contratos que não são tão longos, que eles pagam menos, tudo para se encaixar disso, até porque você tem um elenco de pessoas que você tem que pagar, né? Um elenco aí de 53 caras, então você tem que saber gerenciar isso. A NBA, por exemplo, ela já é uma liga diferente, é uma liga que ela é uma liga de soft cap. Então, por exemplo, para essa temporada, que inclusive começa a semana que vem, tem 8 times mais ou menos que estão abaixo do teto salarial. Todos os outros estão acima. Mas todos os outros, eles pagam uma multa. Né? Existe uma tabela lá, né, que a gente chama de luxury tax, né, que tipo assim, a NBA fala, beleza, você pode ultrapassar esse teto, mas para cada ano que você vai passar esse teto, você vai pagar uma multa. E muitas vezes os times, esses times que estão com os tetos mais estourados, né, tipo o Golden State Warriors, o Los Angeles Clippers, esses times eles pagam de multa praticamente o que eles pagam de salário para os jogadores. Então não é legal você estar acima do teto na NBA, por mais que seja um crime que compense você estar acima do teto. Tipo, o Warriors tem a segunda maior folha salarial da NBA, tá 60 milhões acima do teto, mas é o atual campeão. E a falta de clareza da FIA a respeito de tudo isso é o que prejudica, o que já torna esse teto orçamentário algo que nasceu morto. Por quê? Porque nunca fica claro pela FIA o que entra dentro do teto orçamentário, nunca fica claro, por exemplo, a questão de descarte de salário, isso seja de piloto, seja de chefe de equipe, seja, por exemplo, está tendo polêmica a respeito dos salários da Red Bull, de quais salários são incluídos dentro desse teto, se o do Adrian Newey está incluído, se o do Helmut Marko está incluído. Então, enfim, nunca fica claro. Não dá para você fazer um teto orçamentário sem que as coisas sejam expostas. E, tipo, por mais que a Fórmula 1 ela seja um clubinho fechado, que ela não quer expor as coisas, então a gente não sabe oficialmente o valor de salário de ninguém, a gente não sabe a duração de contrato de quase ninguém. Cara, se você for fazer um teto orçamentário, você tem que deixar essas coisas claras, senão não vai funcionar. Senão vai acontecer o que rolou, porque a Red Bull ela ultrapassa o teto orçamentário e ninguém sabe com o quê. Né? Tem a teoria aí, né? Tem a reportagem do jornal holandês The Telegraph, que foi por causa de auxílio-doença, por causa de alimentação de mecânico em fábrica, mas assim, desculpas são muito esdrúxulas, entendeu? Tipo, não dá, e assim, até imagino que essa possa ser a defesa da Red Bull, mas a FIA ela tem que ser clara e transparente a respeito disso o tempo inteiro. Ou então não vai funcionar. O mesmo vale para as punições. Porque, assim, da mesma forma, na NBA, na NFL, você tem a punição é você, sei lá, você perde uma escolha de draft. Você perde escolhas de draft, que é algo que na NFL é péssimo. Né? Você não pode ficar um draft sem você trazer 6, 7 jogadores que seja. Para a NBA, já é uma pena mais suave com uma pena financeira. Mas aí você tem que delimitar, porque normalmente a NBA é a mesma coisa. Por exemplo, se você tiver até 5 milhões acima, provavelmente você não paga multa. Mas entre 5 e 10 milhões, se você tiver acima, você vai pagar tal multa. De 10 a 15 milhões, outra multa. De 15 a 20 milhões, outra multa. Acima de 20 milhões, outra multa. E a Fórmula 1 não tem nada disso claro. Então ela não sabe punir. Ela não puniu ainda porque ela não sabe punir. E eu não duvido que ela não puna, que ela simplesmente faça vista grossa para isso, com o argumento de que, foi o primeiro ano, eles ainda vão aprender. Enfim. Pois é. O Fê, para a gente fechar o nosso programa, vou perguntar para vocês dois, mas começo com você, então, essa última pergunta.
Existe salvação para esse cenário todo? A FIA tem jeito ainda? O que precisa acontecer? A Fórmula 1, o que vai acontecer com a Fórmula 1 diante disso tudo? Gá, assim, o cenário ideal seria uma reestruturação, revisão de protocolo que eles tanto falam, mas de fato serem revistos, mudar a direção de prova da Fórmula 1 também seria um ótimo começo. O cenário dá para salvar? Dá para salvar. Só que assim, do jeito que a gente imagina a salvação, não, porque eu não imagino que sejam mudanças que eles estejam propensos a fazer. Eu lembro, claro, no começo do ano, quando vem a direção do Ben Sulayem, novo presidente da FIA, que ele anuncia o Michael Masi está fora, temos novos diretores de prova, temos um VAR agora, que não é VAR, é ROC o nome, temos... As coisas vão caminhar, e não caminham, as coisas regrediram. Então isso, eu imagino para o fã de Fórmula 1, para o jornalista, para os caras que estão lá dentro, isso é um fator desestimulante demais, porque as coisas pioraram, e pareciam que não poderiam piorar. Esse que é o problema. Quando parecia que a gente estava em cenário de terra arrasada, bom, tudo que vier pela frente, pelo menos, vai vir para melhor. E não melhora, cara, não melhora. E tem o pior, né? Que a temporada de 2022, esportivamente falando, foi muito fraca. O Verstappen ganhou esse campeonato na França, gente. Diferente do ano passado, que todo mundo sabe o que aconteceu. Então, assim, o que pode acontecer com a Fórmula 1 diante disso tudo, Gá? Que nem eu falei, eu sou firmemente do time que acredita que tanto a FIA, se é que isso era possível, quanto a Fórmula 1 saíram muito menores do GP do Japão. Muito menores. Talvez algumas pessoas só vão ter a dimensão disso depois. Mas eu enxergo isso já agora, 2 dias depois da corrida. Realisticamente falando, claro, vai continuar sendo a principal categoria do esporte a motor no mundo. Isso não está ameaçado de maneira alguma. Mas eu acho que reflete naquilo que eu falei. Parece que há um esforço para perder tantos novos fãs, que passaram a acompanhar agora, essa tal geração Drive to Survive que a gente fala, né? Quanto os antigos. E aí os antigos, eu digo mais em respeito às decisões da FIA. As atrapalhadas, o fato da gente não correr mais com chuva, que é uma das grandes coisas, é um dos grandes atrativos da Fórmula 1, que geralmente é muito difícil você ver um campeonato que, sei lá, 10 times vencem corridas, 5 times vencem corridas. 1, 2, 3 times no máximo ganham uma corrida. E com a chuva não, com a chuva isso muda, as condições mudam. A gente não precisa nem ir muito tempo atrás, é só lembrar o que aconteceu na Alemanha em 2019. É só lembrar o que aconteceu na Alemanha em 2019. Com aquele pódio, Vettel, Fiat no pódio, era uma coisa de maluco. Isso aconteceu 3 anos atrás, não é um passado tão distante. Só que assim, hoje você vai perdendo isso. E aí também a questão dos pneus, claro, tem a questão da Pirelli, o Verstappen falou que o pneu é ruim, o pneu é lento, o pneu não carrega água, então espalha muito mais spray, e aí tem o problema central da visibilidade. É até nos pormenores. Precisa arrumar muita coisa, até nos pormenores, porque senão a categoria vai indo ladeira abaixo. E vai indo ladeira abaixo não é no sentido comercial, que com certeza os contratos vão ficar cada vez maiores, é no sentido da relação afetiva do telespectador, da telespectadora média com a Fórmula 1. Isso você vai perdendo o público que te acompanha, é inevitável. E aí, Gabo, quais podem ser as implicações para a FIA e para a Fórmula 1 diante disso tudo? Enfim, eu acho que as implicações, né, talvez seja uma associação com a FIM, como a gente viu aqui na rua, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que, enfim, tende, né, a desgastar o fã, né, e tornar essa relação um pouco mais longe, né? Eu falo muito disso a respeito da questão do calendário, né? Tipo, quanto mais corridas você tem que acompanhar, é um negócio que é mais cansativo de você acompanhar. Não é porque tem mais corridas que está se tornando algo melhor. Já começa por aí. E a partir do momento que a cada corrida que tem você tem alguma decisão esdrúxula, você já não tem uma corrida legal, e você tem uma decisão esdrúxula, você vê o campeonato perdendo seriedade, porque ela não tem pulso firme para lidar com certas coisas, porque ela não tem uma simples tabelinha de como punir questões que ela mesma coloca, que é a questão do teto orçamentário, perde a credibilidade, entendeu? Perde a credibilidade. Não adianta você fazer essa associação, né? Você introduzir coisas que você mesmo não respeita, entendeu? Não vai valer de nada. E acho que tende a perder a credibilidade e tende também a afastar o fã, né, de uma relação. Eu não sei se a solução da Fórmula 1 é tal como Roger Penske, Pat Patrick, no fim dos anos 70, que eles rompem com a USEC para formar a CART, né, que a Championship Auto Racing Teams, né, que vira a Fórmula Indy nos Estados Unidos. Não sei se esse é o segredo, acho que isso é muito difícil de acontecer, mas são duas partes que não estão se batendo.
Muito bem, muito bem. Olha, programa longo hoje, hein? Programa longo, mas era o que a gente precisava falar de muita coisa mesmo envolvendo FIA, Fórmula 1 e seus absurdos recentes, tá, gente? Tudo isso foi de semana passada para cá. A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana, não este agora, o seguinte, com o GP dos Estados Unidos e aquele clima ainda maior de pasmaceira no ar, porque o Verstappen já é campeão. Mas, como sempre, acompanhem o noticiário do Grande Prêmio, a GPTV, onde temos a programação de vídeo, e no seu agregador favorito de podcast, os principais programas entram por lá. Quando é fim de semana de Fórmula 1, as várias edições do Briefing, sexta, sábado, e aí antes e depois da corrida no domingo. Nos Estados Unidos teremos horários esquisitos de briefing também. Siga o GP2, nosso segundo canal no YouTube, que os vídeos em análise entram por lá. Agradeço ao Felipe, ao Gabo, ao Prado, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um beijo para vocês todos e até mais. Tchau.